Como que é ser um designer de moda hoje no Brasil? Acho que Dureza. é dureza, mas tu tem que ter a responsabilidade, querendo ou não, porque tu tá no centro da cultura, praticamente, da América Latina, em potência, assim, sabe? Tipo, o Brasil é muito grande, muito diverso, muito cultural e muito acultural ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que, tipo, você tem pessoas muito criativas, quando você acha que essas pessoas existem, você, tipo, tá em outro lugar e você descobre que no Brasil realmente tem pessoas muito criativas, tá ligado? Então eu acho que ao mesmo tempo que é duro, é uma parada que te dá um gás, assim, de você querer ser uma potência nacional, tipo, uma potência da América Latina e por aí vai. E, João, você, como que é ser um designer hoje? Como que é essa experiência? Cara, eu acho que é uma experiência que mudou muito desde quando eu comecei. Não faz tanto tempo assim. Eu acho que eu comecei a trabalhar com design porque não sou formado nisso, né? E eu comecei meio por gosto mesmo, pessoal, e comecei a fuçar e tal. Tive duas marcas lá pelos 2012, 2013 e tal. E eu percebo que o mercado mudou muito, né? Daquela época pra cá. Eu acho que democratizou bastante. Então, muita coisa eu vejo que facilitou o processo do design no Brasil, né? Porque a gente batia em várias paredes naquela época, né? De falta de estrutura, de falta de fornecedor e tal. E eu acho que a democratização puxou um pouco esse mercado para facilitar o processo das marcas e tal, de tudo dessa parte criativa da moda e tal. Legal. E pra você, Gabriel? Pô, cara, eu acho que a profissão de designer no Brasil não é uma parada tão antiga, acho que como várias outras. Acho que você pensar num, num, ah, numa escala de tempo, assim, eu acho que o design, propriamente como uma profissão, cara, deve ter uns 50 anos, assim, no Brasil. Faculdades de design são coisas extremamente novas, os cursos, né, ainda são muito recentes, então eu acho que profissionais que sejam capacitados, seja através de faculdade, ou seja por autodidatismo, seja por cursos técnicos, acho que ainda é uma profissão muito nova, assim, e em muitas áreas eu acho que isso pode ser um desafio. Eu acho que muitos fornecedores, muitos pessoas da cadeia produtiva às vezes não estão acostumadas assim com o trabalho de um designer, mas eu acho que também é como o João falou, acho que são problemas, mas são oportunidades também de você explorar um mercado novo, você conseguir testar coisas novas, ir por caminhos diferentes, caminhos novos. Então, acho que ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, é muito foda, assim. Eu acho que o Brasil, como você falou, é um país muito grande, assim, tem muitas culturas, então eu acho que tem muita coisa pra gente se inspirar, pra gente produzir e, cara, muita história pra contar. Tem uma margem grande, né, acho, de potencial ainda a ser explorada, Demais. diferente, acho que de outros países que já tem, né, um esgotamento, talvez. Então, acho que no Brasil ainda tem muito espaço para oportunidade, que acho que em mercados mais antigos, mais competitivos, ainda é um pouco mais fechado, né? Eu acho que o design como profissão ainda também é uma coisa muito elitizada e muito regionalizada. Eu acho que, e principalmente eu acho que a visibilidade que a gente tem hoje no Brasil de profissionais do design é, gira muito no eixo Rio-São Paulo. Acho que é imprescindível assim para a gente conseguir ah, aprofundar mais o design nacional e diversificar ele, conseguir dar luz para designers que sejam de outros estados, sejam do norte, do nordeste, sejam do sul, de estados que não sejam só desse eixo tão ah, que já tá tão Elitizado, né? elitizado, pô. E cara, N- tem infinitos talentos e designers por aí que estão pelo Brasil e que não têm a visibilidade que muitas vezes as pessoas daqui têm e que, pô, poderiam estar falando e tendo oportunidades de mostrar sua visão de mundo, que, pô,
Daqui a pouco... E realmente hoje tem essa democratização com online, hoje a internet, o relacionamento com as marcas, com o mercado em si, né, ficou, não vou dizer mais fácil, mas tá mais democrático, Mais né? acessível. na Acessível, verdade. essa é a palavra, é Com verdade. certeza. Até isso que você falou da questão dos cursos e tal, tipo, eu não sou formado em design, né? Eu sou formado em relações internacionais, porque eu vim do interior do Paraná, sou nascido no interior, morei no interior até os 17. Então eu não tinha amigos que faziam design, eu não tinha curso de design em Cascavel, que era a cidade que eu morava no Paraná. Então, tipo, eu não tinha essa referência. Para mim, na minha realidade, eu não vislumbrava que era possível eu viver de design, entendeu? Então, eu fui num curso que era uma coisa que mais ou menos eu me identificava e curtia e tal. E quando eu morei em Curitiba, fui para Curitiba, aí eu acho que começou a nascer um pouco, comecei a ter mais contato e tal, com ainda não muito grande o mercado lá, mas com certeza bem melhor do que no interior do Paraná. E aí eu comecei a entender que era possível, né? Virar designer gráfico, trabalhar com isso, trabalhar com marcas e tal, e que isso era realmente uma profissão que eu poderia fazer, assim. Legal. E tinha, acho que até um lance de, porra, preconceito com o designer, né? Tipo, eu acho que quando eu me formei no ensino médio, assim, eu tinha aptidão pra desenhar, assim, foi um lance que desde que eu era moleque, assim, uma parada que eu sempre curti muito. E chegou no final do ensino médio eu queria fazer economia, tá ligado? Uma parada nada a ver, assim, que eu, tipo assim, mano, eu ia durar uma semana fazendo um curso de economia, mas muito porque, porra, a molecada do colégio tirava uma onda, tipo, pô, você vai ser designer, tipo, designer ainda tinha, tipo, muito lance de, porra, machismo e homofobia com a parada, tipo, e que eu acho que, porra, graças a Deus é uma parada que diminuiu muito, mas acho que existe ainda, obviamente, muito fortemente, inclusive, mas que eu acho que tá aliviando aos poucos. Legal. E Marlon, como que foi o seu começo, assim? Pô, por que design de moda? Por que entrar nesse mercado? Mano, então, nem eu sei até agora. Mano, então, eu acho que eu desde moleque, assim, eu sempre quis ter um trampo criativo e tal. E, tipo, eu sempre optei, assim, tipo, sei lá, escrever, sempre fazer de várias formas. Tipo, seja cartoon, seja animação. E acabou que o design foi onde eu consegui mais enquadrar todo o meu estudo tanto de conceito quanto da estética. E eu consegui, tipo, enquadrar isso tudo em algo, assim, sabe? Em um material, assim. Porque eu lembro que quando eu comecei, um pouquinho antes da faculdade, já tentei trabalhar com tela. Só que eu não ficava contente com tela. Eu falava, pô, mas é só isso, assim. Eu, tipo, falei, quero trampar com coleções, assim. Tipo, consegui, tipo, escrever um trabalho, desenhar todo um processo e conseguir distribuir em coleções. E foi onde eu me enquadrei mais, assim, que, tipo, talvez, tipo, se eu escrevesse uma música na época, não caberia numa obra, assim, tá ligado? Tipo, acho que eu consegui distribuir mais, assim. E foi onde eu consegui me encaixar e ter referências próximas, assim, de eu, tipo, ver um cara, tipo, que veio na mesma realidade do que eu, ser o maior daquilo, e olhar e falar, acho que eu também posso ser assim, acho que eu também posso fazer isso, eu acho que eu também posso ser maior que ele, se pá. Legal. Daí legal. foi onde me aproximei mais. Legal. E como que vocês enxergam hoje a influência do mercado brasileiro, né, nas criações de vocês? Com relação à limitação e tal, e se existe alguma limitação, quais são elas? Na hora de criar um produto. Pô, porque o mercado ele pede um produto, mas isso aqui é o que vende, ou muitas vezes a gente quer criar algo diferente e não tem a limitação de matéria-prima, mão de obra, esse tipo de coisa. Como que vocês enxergam a influência dessas limitações na hora de criar, né? Limitar a criação por causa disso, dessas limitações? E quais são essas limitações? Que eu falo? Cara, eu vejo muito que, como a gente tem, né, acesso agora à internet e a marcas gringas e tendências que começam um pouco lá fora e tal, eu percebo muito que às vezes você já está ciente de alguma coisa, de algum aviamento, de algum detalhe e tal, que aqui no Brasil você ainda não tem isso disponível. Então você tem que esperar que isso chegue numa segunda, numa terceira onda né, de ter aquilo popularizado, já está em marcas mais popularizadas, para você poder começar a ter acesso a esse detalhe, esse aviamento aqui. E uma coisa que me frustrava muito no passado, assim, era isso, de você ter que criar
pensando que, na verdade, depois você vai ter que ajustar aquilo à possibilidade. Reduzir, né, no caso. Não é o que você exatamente queria, é o que você consegue fazer, né? Porque, infelizmente, apesar de a gente ter, o Brasil ser um país muito bom com matéria-prima e tal, né? Não é, assim, os melhores do mundo, mas eu acho que considerando um panorama geral de todos os países, indústrias e tal, o Brasil até tá ok em relação à matéria-prima e tal. Mas eu muitas vezes tive que fazer isso, tive que adaptar e tive que dar uma ceifada no produto porque eu não tinha o acesso ao que eu queria fazer, assim.